Pessoal do Bisbe Notícias e também da CFM, estamos aqui com uma entrevista especial de um tema também especial, que é direito do matrimônio, direito dos homens, das mulheres, e com uma prata da casa de Cianorte, doutora Lígia Ziguiotti de Oliveira. Tudo bem? Como vai a senhora? Boa tarde, obrigada pelo convite. Estou bem, estou falando aqui de Curitiba nesse momento, que é onde eu moro, mas desde logo, como nós conversamos antes, quero mandar ali os meus cumprimentos para as pessoas que são de Cianorte, especialmente, porque eu também nasci nessa cidade, tenho um carinho especial por ela. Que legal, a doutora Lígia é prata da casa, é conterrânea cianortense, trabalha em Curitiba, tem toda uma carreira profissional. Para resumir, pessoal, é advogada, docente de ensino superior e também tem um doutorado pela Universidade Federal do Paraná. E, por boa surpresa e também boa notícia, uma nossa conterrânea cianortense agora trabalhando numa causa no Supremo Tribunal Federal. Doutora Lígia, como foi essa defesa na tribuna, pessoalmente, sustentando com palavras, né, ali a voz pura na frente de toda a nossa corte, defendendo um projeto que foi uma interpretação de uma emenda constitucional? A senhora pode para nós apresentar esse tema? Claro. Bom, eu acho que a primeira coisa que eu gostaria de falar sobre esse tema é que nós estamos discutindo qual é a extensão da Emenda Constitucional 66 de 2010. A Emenda Constitucional 66 de 2010 foi produto de muita luta do Instituto Brasileiro de Direito de Família, que é exatamente o instituto que eu represento nesse recurso extraordinário em que eu pude fazer a sustentação oral por você mencionada. Então, essa Emenda Constitucional 66 de 2010, ela foi responsável por uma grande alteração no sistema pelo qual as pessoas poderiam dissolver os matrimônios aqui no Brasil. Em 1977, nós tivemos a nossa primeira lei do divórcio. Então, vejam que interessante. Nós temos uma discussão muito recente sobre a possibilidade de dissolver o matrimônio no Brasil. Até 1977, aqui, basicamente, o vínculo só se acabava quando algum dos dois morriam. Era até que a morte os separe, realmente, até 1977. E se nós levarmos em consideração a dimensão histórica, 1977 é bastante recente. É Até quase ontem, então, né? quase ontem, e havia uma discussão muito grande na época sobre se seria ou não possível realizar o divórcio aqui no Brasil. E naquela ocasião existiam forças bastante conservadoras, forças religiosas especialmente, que defendiam que o vínculo do matrimônio era para sempre, era um vínculo indissolúvel. E porque essa era uma força tão intensa, a única forma com que se conseguiu aprovar o divórcio direto aqui no Brasil foi exigindo que as pessoas cumprissem alguns requisitos bem duros para ter direito ao divórcio. Significa dizer, só foi possível aprovar essa lei se ficasse claro que o divórcio não ia ser uma coisa tão simples de ser acessada, que não ia ser alguma coisa banalizada, e por isso se estabeleceu um sistema de prazos e causas para se ter acesso ao divórcio. E aí, nesse contexto, se cria a figura da separação judicial. Separação judicial, digamos que era um procedimento que antecedia o pedido de divórcio num processo. E aí você tinha que cumprir um prazo de separação judicial ou apresentar causas para ver essa separação judicial simplificada, com tempo minimizado, e só aí ter direito ao divórcio. Lá em 1977, inclusive, só se podia divorciar uma vez na vida. Olha como havia uma intervenção injustificada e ilegítima na vida das pessoas, que muitas vezes desejavam romper suas relações, constituir, desconstituir famílias, conforme a liberdade permite que se faça. E a Emenda Constitucional 66 de 2010, ela mudou o parágrafo 6º do artigo 226 da nossa Constituição Federal. Na ocasião, em 2010, esse artigo dizia assim, que o casamento é dissolvido pelo divórcio, estando dependente de uma prévia separação judicial por mais de 1 ano ou comprovação de separação de fato por mais de 2 anos. Então, esse requisito para se acessar o divórcio estava previsto no texto constitucional, e a Emenda Constitucional 66
de 2010 muda essa redação para dizer simplesmente o casamento pode ser dissolvido pelo divórcio. Ponto. Hoje, na nossa Constituição, está assim: o casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio. Mas existe uma conversa hoje, algumas tentativas de se afirmar que, apesar de você poder fazer a dissolução do vínculo diretamente pelo divórcio, ainda haveria como subsistir a separação judicial e o divórcio no ordenamento jurídico brasileiro. Ou seja, que o fato de que a Constituição falou que o casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio, não significa que não pode também ser dissolvido primeiro pela separação judicial, ou que possa fazer essa via que já não está mais prevista na Constituição expressamente, mas que ainda consta no nosso Código Civil. Até porque o Código Civil é de 2002 e a emenda constitucional que eu mencionei é de 2010. Então tem uma certa dissonância entre essas duas coisas que agora a nossa Corte Constitucional, que é a Suprema Corte, deve responder. E é nessa ação que eu pude atuar. Legal. Doutora Lígia, o senso comum chamava esse pedágio, esse tempo de desquite, seria um ensaio para o divórcio. E então, realmente, a pressão para manter a união tem um caráter religioso bastante presente no Brasil. Qual que é a relação com a igreja? Ela participa como parte da análise da situação ou não? É só uma herança cultural do Brasil que ainda valoriza o casamento e até as últimas consequências, até a morte. Então, esse tema do divórcio, apesar de estar amadurecido socialmente, ainda está engatinhando na nossa Constituição. O direito das famílias sempre teve uma relação um pouco íntima com as questões religiosas. Por que eu digo isso? Porque esse significante, família, ele acaba competindo significados em vários setores da sociedade. Então, existem vários setores da sociedade que influenciam nas decisões políticas e que têm um interesse em dizer o que seria família, o que seria o divórcio, o que seria parentesco. Nós percebemos isso historicamente, porque, afinal de contas, os papéis que são desempenhados em uma família são papéis sobre os quais muitas vezes as igrejas falam. Então, as igrejas falam muito da importância de vínculos como o matrimonial, sobre inclusive a indissolubilidade desse vínculo matrimonial, sobre como deve funcionar um relacionamento, se pode ser homossexual ou se deve ser heterossexual, sobre o que deve um homem fazer numa relação familiar e o que deve uma mulher fazer numa relação familiar. Essas narrativas são narrativas comuns dentro dos ambientes religiosos e não são narrativas desimportantes para os ambientes religiosos. Todavia, as implicações jurídicas das famílias, elas não podem se fundamentar nessas narrativas religiosas. O nosso argumento é um pouco nesse sentido, que nós não estamos desconsiderando que existem outros setores da sociedade que têm compreensões distintas sobre o que seja casamento, o que seja divórcio. Acontece que o Estado, que é laico, não pode partir dessas considerações para trazer qual vai ser o regulamento dessa matéria. O regulamento dessa matéria tem que partir de outros princípios, que são princípios que estão descritos no nosso texto constitucional, como aqueles que vão construir uma sociedade mais justa, livre e solidária, é o que consta na nossa Constituição. E aí nós temos o princípio da igualdade de gênero, nós temos o princípio da liberdade familiar, nós temos o princípio de vedação do retrocesso social, todos esses princípios que apontam para o divórcio como a versão mais simplificada, menos traumática, que tem mais ajustamento do ordenamento jurídico contemporâneo. E, portanto, embora a gente não desconheça que existam narrativas religiosas sobre esse tema, a nossa consideração é que isso não deve pautar o Estado, não é? O casamento religioso, ele não equivale ao casamento civil, e, portanto, o divórcio religioso não deve ser confundido com o divórcio civil. Essas são questões que ocupam esferas distintas e observam, portanto, procedimentos distintos, autoridades distintas. Nós não podemos misturar esses discursos. Legal, o Estado é laico e as religiões têm liberdade total de funcionamento, mas o divórcio é uma relação de amor ou de parceria que chegou ao fim. Então, cabe a uma pessoa ou as duas decidirem juntas. É uma curiosidade.
o divórcio tem que ser amigável e os dois concordam? Ou a partir de um só já pode ser desfeito essa união? Esse foi um ganho que se teve com a Emenda Constitucional 66 de 2010. Até a Emenda Constitucional 66 de 2010, havia uma discussão muito frequente, até no roteiro das novelas aqui no Brasil, das pessoas que se viam numa situação de que o seu ex ou a sua ex não estavam lhe dando o divórcio. Isso constava nos roteiros da novela, né? Não sei quem não quer me dar o divórcio, não consigo me desvincular. Essa era uma realidade que estava mais relacionada àquilo que acontecia entre 1977 e 2010. Agora, em 2010, se passa a entender que o divórcio é uma coisa que a gente chama de direito potestativo. Direito potestativo é um direito que, para ele ser satisfeito, para ele ser realizado, basta você exercitá-lo. Não precisa que a outra parte concorde e não precisa também que a outra parte se comporte de nenhuma maneira diante desse teu pedido de divórcio. Isso porque se entende que esse é um poder individual, o de eu querer desconstruir uma realidade conjugal. E, portanto, sobre o fato de eu querer me divorciar, sobre isso a parte não pode se opor. É verdade que tem consequências dentro de um divórcio, partilha de bens, se há filhos dessa relação, é preciso ajustar alimentos, é preciso ajustar a convivência. Sobre isso, sim, as partes vão eventualmente litigar, as partes vão eventualmente entrar num consenso. Sobre isso, o juiz vai ponderar quem tem mais, quem tem menos razão, para trazer uma decisão final. Agora, sobre o fato querer se divorciar, não cabe ao juiz limitar esse direito e não cabe a outra parte também obrigar o sujeito a ficar casado com ela. A gente percebe, portanto, que essa noção de direito potestativo é o que permite que se desvincule, independentemente do que diz o Estado a respeito, independentemente do que diz a outra parte a respeito. As consequências da relação, sim, elas têm outras implicações jurídicas que permitem um grau de provas, um grau de discussão maior. Até aqui no escritório, né, eu estou falando do meu escritório de advocacia, onde eu converso com você hoje, é muito comum que as partes queiram fazer prova do porquê que elas estão se divorciando, querem conversar, por que elas decidiram sair da relação. E eu costumo dizer para elas que essa conversa é uma conversa de cunho mais psicológico do que jurídico. Porque para o juiz não vai interessar essa parte do conflito. Para o juiz vai interessar a parte do conflito, tá? Como é que vão ficar os bens, como é que vão ficar os filhos. Mas desconstituir a relação em si é algo que independe do comportamento do outro, da concordância do outro. É um poder que você manifesta de desconstituir a sua conjugalidade de forma livre, ilimitada, sem essa intervenção. Legal. O tempo voa quando a conversa é boa, né? Já estamos aqui chegando a 10 minutos de conversa, de esclarecimento. Doutora Lígia é cianortense, é paranaense, trabalha com o setor do direito e acabou de participar de uma sessão no Tribunal, né, Supremo Tribunal Federal, defendendo o direito potestativo. Falei certo, doutora? Potestativo, né? Falou perfeitamente. Que legal. E é sobre essa relação da união civil ser desfeita. Eu tenho que relacionar com outubro, que é tradicionalmente celebrado o Outubro Rosa, e que protege a saúde das mulheres de modo especial. E no histórico brasileiro, as mulheres são vítimas de violência há muito tempo. Essa questão do divórcio ser automático e também dessa separação judicial talvez ser extinta de uma única vez, é vantagem e é vitória das mulheres ou é de toda a sociedade por igual? Eu posso te dizer sobre esse tema que os avanços relacionados ao divórcio no Brasil foram avanços muito trazidos pelos movimentos sociais de mulheres. Desse contexto de 1977, nós percebemos que foram as mulheres que trouxeram muitas pautas ligadas a terem o direito de desconstituir as relações matrimoniais. Porque nós estávamos numa conjuntura, em 1977, de um Código Civil que dizia que o homem era o chefe da sociedade conjugal, que as decisões em família eram obrigatoriamente tomadas pelos homens
e cabia às mulheres serem apenas colaboradoras de suas decisões. Havia previsão no nosso Código Civil de 1916 que as mulheres que fossem casadas, elas perderiam capacidade civil para os atos em que elas não fossem assistidas por seus maridos. Essa última parte de elas terem impossibilidade de estarem em atos da vida civil sem a assistência dos seus maridos caiu na década de 60. Mas o que eu quero dizer é que havia todo um contexto de discriminação de mulheres dentro do nosso ordenamento jurídico, em famílias, que basicamente colocava o homem numa posição muito superior, de muito mais poder em relação a elas, e isso influenciou muito para que as mulheres pegassem a pauta do divórcio como uma pauta ligada à sua igualdade em família, à sua liberdade de desfazer relações, porque elas estavam efetivamente colocadas pelo nosso Código Civil como inferiores juridicamente do que os seus maridos. Essas coisas mudaram, mas atualmente nós percebemos que temos essa origem de discussão. Portanto, eu entendo que também o direito ao divórcio potestativo é um direito que foi, nesse país, muito batalhado pelos movimentos de mulheres. Acho que é muito importante deixarmos essa marca, porque o Instituto da Separação Judicial, ele vem com muitas consequências ligadas a decretar quem vai ser culpado, quem vai ser inocente pelo fim da relação, que atingiu muito mais as mulheres do que os homens. Vou te dar um único exemplo disso, mas existem vários. Nosso Código Civil fala que na ação de separação judicial, o cônjuge culpado perde o direito de usar o sobrenome do outro. Quem mais pega o sobrenome do outro no Brasil? As mulheres. Então, por exemplo, se havia um caso como o de adultério, por mais que você condenasse também o marido pelo adultério na ação de separação judicial, a consequência quase ele não era por ele sentida. Por exemplo, porque ele não tinha o sobrenome dela, ou porque ele não ia pedir alimentos a ela. Então, nós percebemos que haviam implicações dentro dessas decretações de culpa pelo fim da relação que atingiu muito mais elas do que eles. Então, esse é um instituto que vem com esse peso, com essa diferença discriminatória. Então, me parece que também há uma questão de gênero colocada nessa discussão. Legal, doutora Lígia, o processo ainda está em andamento, o Supremo Tribunal Federal ainda está analisando a causa, e eu queria então deixar aqui para a senhora um momento de despedida nesse tema, e será que vai ser resolvido a separação judicial? Vai ser realmente extinta e o divórcio vai ser o item final? Ou ainda temos muitas surpresas e talvez esse tema demore mais tempo? Por favor. Esse debate ele já se iniciou há algum tempo, esse julgamento foi marcado depois de um certo tempo já em trâmite desse processo. Atualmente, nós temos 2 votos favoráveis e 2 votos contrários à preservação do Instituto. Então, nós tivemos até agora o voto de 4 ministros da Suprema Corte. Nós tivemos ali o ministro Fux como relator, e o ministro Fux ele foi exatamente no sentido da nossa defesa, ao afirmar que entende que não há mais utilidade nesse instituto, que ele carrega uma disciplina arcaica que não se aplica mais atualmente. O ministro Zanin acompanhou o voto do relator, ou seja, tanto o ministro Fux como o ministro Zanin compreenderam nesse mesmo sentido nosso. E, por outro lado, os ministros André Mendonça e o ministro Cássio Nunes Marques foram no sentido de dizer que o Instituto ainda seria preservável no país, embora não como requisito para o divórcio, mas que as pessoas que desejassem se separar judicialmente poderiam fazê-lo. Então, eu acredito que o STF deva declarar que é insustentável esse instituto ainda no ordenamento jurídico brasileiro, e se for o caso de eventualmente entender que é possível a separação judicial, acredito que o Supremo Tribunal Federal terá o cuidado de dizer que não é requisito para o divórcio, que já não cabe mais discutir causas para alguém se divorciar, que deve ser a separação judicial sempre uma via do consenso e não do conflito,
Por exemplo, para evitar que, se você peça o divórcio de alguém, a outra pessoa se defenda dizendo: não, eu quero separação judicial, para não desconstituir o vínculo. Então, esse é um tipo de cuidado que o STF, pelo menos, deverá ter caso o Instituto subsista no país. A nossa expectativa é que ele não subsista mais, porém, se eventualmente houver algum sinal de que ele pode subsistir no ordenamento jurídico brasileiro, o STF vai ter que ser muito preciso nas consequências que isso pode gerar nas práticas de direito das famílias hoje, para não haver um retrocesso em relação aos ganhos que nós tivemos desde a Emenda Constitucional 66 de 2010. Legal, doutora Lígia, quero agradecer vossa atenção, tempo, muito bem esclarecido. A separação judicial é uma herança legal, mas a PEC 66 de 2010, muito bem apresentada pelo Instituto Brasileiro do Direito da Família, resgata, né, uma necessidade cidadã com independência, um Estado laico, mas que também respeita toda religiosidade. O divórcio deve ser respeitado. Quando um não quer, a união não tem como continuar. Realmente é muito difícil. Partilha de bens, guarda dos filhos, isso é compreensível. É feita uma análise criteriosa. Então, acredito que a senhora defendeu um projeto que vai trazer muito benefício à sociedade brasileira, vai trazer muitos, né, direitos às mulheres e também a toda a sociedade, que vai poder encerrar uma relação de desamor, talvez de violência, uma relação que não deu certo, resolvida com apenas um carimbo de um cartório. E é claro, temos fé que o Supremo Tribunal Federal vai saber, né, através da sua corte, 11 ministros vão achar uma decisão com sabedoria e que traga desenvolvimento e resgate aqui a bandeira, né? Ordenado e com progresso. Quero agradecer em nome do Bisbe Notícias e da CFM, a Cianortense Lígia ter falado conosco aqui agora, e fica aqui um momento de despedida, ou quem sabe até logo. E desde já é muito bem-vinda aqui, viu? Quando tiver, vamos marcar uma reunião presencial. Obrigada, Stallone. Eu volto a manifestar a minha alegria de conversar com pessoas que são de Cianorte. Sei que o canal já é acompanhado por muito mais gente do que dessa cidade, mas também sei que tem uma relação específica com os cianortenses. E eu também nasci nessa cidade, estive em Cianorte até mais ou menos os meus 15 anos. As minhas amigas e os meus amigos de infância ainda são a minha grande rede de pessoas que permitem que esses progressos da vida profissional e acadêmica aconteçam. Os meus pais ainda estão em Cianorte, então é uma cidade pela qual eu tenho muito carinho. É uma alegria muito grande poder, de certa forma, retornar, ainda que pela via remota, a conversar com pessoas que são daí. Obrigada pela oportunidade. Desejamos boa sorte ao seu trabalho, doutora Lígia. Mais uma vez, bem-vinda a Cianorte, quando puder, dá uma passadinha aqui. E esperamos em breve a decisão do Supremo. Se puder nos informar qual foi a decisão, vamos publicar e, quem sabe, fazer um novo papo. Pessoal, essa foi a doutora Lígia Ziguiotti de Oliveira, defendendo o fim da separação judicial no Supremo Tribunal Federal, representando o Instituto Brasileiro do Direito da Família. Boa sorte, doutora. Até breve. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.